Antigamente, quem pulou um banco, olha só, por que foi criado um banco? Para poder gerenciar dinheiro, para você não ter que guardar dinheiro em casa. Então alguém pulou a ideia, vamos fazer um banco, vamos fazer um mecanismo para que as pessoas deixem o dinheiro com a gente garante que o dinheiro é o dinheiro que a pessoa depositar. Eu devolvo quando a pessoa pedir. Entendeu? É o compromisso que o banco tem. E o banco começa a usar esse dinheiro para ganhar dinheiro. Quer dizer, dinheiro chama dinheiro, beleza. Hoje não é assim. Hoje é o banco que dita a regra. Ou você está à mercê do banco, ou você está fudido. Você não está mais, como é que fala? Você não tem mais um mecanismo que está te ajudando. Você é obrigado a aceitar o mecanismo. E tudo está se amarrando nisso. É tanto que o Banco Mundial é de uma família, é banco particular. E é o que dita a regra de toda a economia do planeta. Você já entrou na nova ordem de novo. Exato, a nova ordem. E a nova ordem está escrito no livro do Apocalipse, lá no livro do Apocalipse você vê lá algumas palavras assim, figurativas, mas depois você vai ver ela encaixa muito nas coisas que estão acontecendo agora. Primeiro é o mundo da besta. O pessoal está querendo fazer um implante por mais da pele. Já foi dito que poderia ser colocado na mão direita ou na mão esquerda, ou na testa, que ficaria mais fácil para a leitura. E no livro lá está falando que quando essa sociedade estiver implantada, somente aqueles que tiverem o número da besta é que vai ser atendido. Ou seja, a sociedade só vai aceitar aqueles que têm o número da besta. Que nem hoje, se você não tem um documento, uma identidade, o pessoal fala, como é que você existe se você não tem identidade? Eu surgi de quê? De combustão espontânea? Não sabe, é umas coisas que nós estamos perdendo esse feeling. Agora, quando você começa a olhar os mecanismos que estão sendo criados, estão sendo empurrados garganta abaixo. A internet, eu acho assim, show de bola. É um instrumento muito útil. Eu pego no pé da moçada, gente, na época eu estava na faculdade, eu tinha que brigar na biblioteca para conseguir um livro para estudar. Hoje você tem as informações tudo disponível na sua casa. Né? Aquele que sabe estudar, não precisa nem ir para a escola. Só vai catando informação e aprende. Né? Hoje todo mundo é pensador, dá para pensar dessa forma. O problema é que está se colocando, por exemplo, dinheiro. Está se desaparecendo, vai aos pouquinhos, vai sumindo, vai subir o cheque, vai subir o cartão de crédito, vai sumindo, vai se encaixando o dinheiro eletrônico, que é o crédito. Beleza? Aí você tem segurança total. Você tem a sua conta vinculada para o seu IP. Não tem mais jeito de roubar. Como é que você vai roubar uma pessoa? Você tem que roubar a própria pessoa, entendeu? Aí fica meio complicado. Então isso é bom. Só que vai chegar uma hora que aqueles que não têm acesso, quem não tiver um acesso está ferrado. Excluído. É excluído. Aqueles que não tiver a marca da besta, ou seja, se essa forma de implantar o IP de 6 dígitos, de 6 bytes, são 3 campos que definem o IP. Aí dá para cada pessoa ter o seu IP. Não tem jeito de copiar como se fosse o DNA dela. E a hora que isso foi implantado, pronto, aí a nova ordem se fecha. E aqueles que não tiver, vai passar fome e não tem como comprar comida. Qual o paralelo que você traça com essa ficção do 2012? Não, do 2012 estou achando assim, é exagero. O 2012 diz que é uma catástrofe que vai acontecer. No calendário dos Maia, o limite do calendário dos Maia foi 2012, então dali para frente ninguém previu mais nada, então é o fim. Não se sabe. O problema é que existem alguns fenômenos que acontecem de tempos em tempos e que há uns ajustes, ajuste atmosférico, ajuste de eixo da Terra, essas coisas todas. Tem gente que fala que não acredita na posição que a Terra possa mexer ou não. A Terra gira igualzinho um peão. Você já viu um peãozinho rodando? Por que o peão fica para lá e para cá? É o ajuste que ele faz no equilíbrio das forças. A Terra faz isso. Só que milhares e milhares de anos que ela dá uma ajustada no eixo. Aquele tsunami que aconteceu, que foi uma catástrofe assim, que todo mundo ficou assustado, ele deu uma mexida na Terra. O eixo deslocou não sei quantos minutos ou segundos do ângulo do eixo, mas fez deslocar uma sombra, a sombra que estava aqui deslocou pelo menos uns 200 metros. Sabe que você todo dia se acorda de manhã, você vê a sombra de sua casa surgindo desse jeito, certo? Depois do tsunami, a sombra, de um dia para outro, a sombra começou a aparecer do lado, né, entendeu? Porque era a referência, aquela referência. Então é um detalhe que aconteceu. Entendeu? Outra coisa que ninguém está se atentando, o lance da poluição, de cuidar das massas, camada de ozônio. Ontem nós estávamos vendo, né, a camada de ozônio
está em cima do Polo Sul, bicho, mas está assim, é extraordinariamente grande. A camada que é lá não dá para recuperar mais não, cara. Não dá para recuperar mais não. É situação assim. E quando você olha os livros, né, das previsões e tal, não é uma previsão de uma hora para outra, acontecer tudo aquelas catástrofes, acontecer tudo de uma vez só. Às vezes, é que nem você botar uma perereca dentro de um copo com água quente. Se você pôr um sapo com água quente, o sapo na mesma hora pula, porque ele não suporta a temperatura. Mas se você colocar o sapo na água fria e vai aquecendo, a hora que ele perceber que a temperatura aumentou, ele já morreu cozido. É o que está acontecendo no nosso planeta. Nós estamos dentro da panela, a panela está esquentando e a gente só vai se acomodando. Mas a hora que se tornar insuportável, é tarde demais, não dá para fazer mais nada. E é o que vai acontecer. E tudo está escrito em todos esses livros, entendeu? As mudanças, você vai, que nem uma das desgraças que está escrito lá, você vai chegar uma época que você vai pedir para morrer e não vai conseguir. Vai pedir para morrer. Isso vai estar numa situação tão desgraçada que você vai querer morrer. Vamos supor, você fica doente, vai para o hospital, não, os médicos, não, vamos manter o civil, entendeu? Só que você está querendo morrer. E os caras não querem deixar você morrer, porque eles acreditam que o valor da vida é maior, não sei o quê. Essa é a vivendo isso aí. Algum